Olá, amados, como é que estão? Com muito amor, trago mais uma mensagem das grandes revelações da humanidade, com o poder de um super-herói chamado de Adão Negro, que eu via com a história da magia com o super-homem. Na banda desenhada, no anime, onde ele tem poderes mágicos e o super-homem era vulnerável à magia também, tirando a Kryptonita, que é os pedaços do planeta dele explodido, que vieram parar àquele mundo que no fundo se chamava Terra também. Não, segundo o que o arcanjo me está a dizer, não. Nós é que interpretamos aquele mundo como Terra para associarmos melhor ao acontecimento. Com muito amor, a história de Adão Negro é o poder que é Black Adam em inglês e é The Rock. Dwayne Johnson é o ator que faz este filme, mas é um ator que eu gosto muito pela sua harmonia, simpatia extrema por tudo. Quero-vos dizer também que se inscrevam no chat, no nosso chat. Eu estou lá, inscrevam-se no canal, coloquem gostos e partilhem o nosso canal. Passo já a palavra ao arcanjo Rafael. Meus amados guerreiros da luz, é com muito amor vos trago o poder da história que vós não entendem, tamanho poder de Adão Negro. Eu sei que vós dizem, mas ele era um vilão. Eu vos digo que sim, mas para alcançar o que no fundo queria, teve que evoluir, entender que tinha que se amar. Como, meus amores? Com o poder do templo que o mestre lhe disse para fazer, ou seja, com o poder do santuário. Ele no fundo não acreditava que o santuário o pudesse ajudar, até que o poder foi que ele recebia colheitas poderosas mesmo com tanto poder. E o que aconteceu foi que ele se revoltou contra seu mestre e disse assim: mas seu mestre se amava? Eu vos digo que sim, mas a verdade é que havia colheitas também na intenção do santuário sobre Adão Negro, porque ele destruiu 8 vezes o santuário. Só que o santuário era a própria magia. Sendo assim, ele era um ser mágico. Que ser mágico é ele? Eu vos digo que é da raça divina de Duende. Meus amores, há mais vedetas que depois viraram a chave, como a história, por exemplo, de Sinestro, o arqui-inimigo de Lanterna Verde. Meus amores, isto é a grande revelação. Isto aconteceu em outro planeta que, na vossa intenção de anime, ele é um planeta com o nome de Terra também, mas ele não se chamava Terra, se chamava Gar. Era a intenção do nome do planeta. Meus amores, o planeta tem uma história que já contamos, mas é muito grande, que o planeta é 5 vezes maior que o vosso Sol, ou seja, era uma vida repleta de dimensão
tão grande que vós demoravam, eu digo assim até, uma vida inteira para dar a volta ao planeta, de tão grande que ele era, onde super-heróis se fizeram presentes porque era, digamos, o amor de juntar os melhores para aprenderem a ser o melhor. Adão Negro teve uma longa história. Eles viviam muito tempo, tanto tempo que vós não entendem o tempo, porque Adão Negro vivia com uma intenção mágica, ia ao seu poder máximo para garantir que tudo era o poder da história. A história é: Adão Negro ama-se muito com a intenção do poder do novo filme. A verdade é esta: ele ressurgiu para ser o herói, na intenção final de super-homem. Mas na versão que vós conhecem é que Adão Negro aparecia muitas vezes fora do conceito da intenção final da Liga da Justiça. Isso quer dizer que havia linhas do tempo fora do tempo, e falo de multiversos, onde a divindade também estava lá, e também o super-homem. É uma história muito poderosa que ressoa com o termínio do ponto de fuga sobre a intenção de se mudar o passado, com a intenção que, no fundo, a linha do tempo é só uma, para que possam viver a plenitude de ser quem são e não ter outro ali ao lado, como vós dizem, com intenções negativas e vós positivos aqui. Era um aprendizado que a divindade criava desfragmentar-se, e disse assim, em várias linhas do tempo, onde o tempo não bate no tempo, para que o tempo seja o tempo de terem o tempo de volta. Qual tempo? O tempo da divindade. E nesta linha do tempo, meus amores, vou dizer que é a linha do tempo mestra, ou seja, as divindades criavam viver o seu acástico, na verdade, outra vez, para aprenderem a não ser o desamor. Sendo assim, as partes que ressoam com a verdade suprema é onde houve aprendizado poderoso. E disse assim, experienciação, onde Super-Homem e Adão Negro andavam numa intriga poderosa, tão poderosa que destruíam tanto o poder daquele mundo que o Super-Homem se arrependia de andar, como vós dizem, à bulha com Adão Negro, porque ele era tão poderoso que o Super-Homem não entendia que tinha a fragilidade da magia, sobre a magia, na intenção dele sem magia. Logo o corpo dele, de aço, não tinha resultado, e era muito poderoso o poder da magia de Adão. Era um aprendizado ao contrário para o Super-Homem evoluir a sua intenção do perdão de outras vidas a Adão Negro. Meus amores, ele não está encarnado aí. Está encarnado na intenção divina da árvore. Então, sendo assim, é uma árvore? Eu vos digo que sim. E vós dizem, como é possível isto? Meus amores, a grande revelação é que ele é um ancestral e que ressoa com todos os mágicos que se fazem presentes na intenção dos super-heróis.
porque ele na frente foi o herói, mas teve que andar novamente outra vez com o olho de super-homem, como digo na linha do tempo mestra, e digo esta porque foi aqui que todos evoluíram o poder do herói, incluindo, claro, Adão Negro, porque se tornou o herói neste filme e disse assim, aceitou que era o Criador e tornou o seu coração o herói, mas na verdade ressoa ser um anti-herói. O anti-herói é o quê? É ele ver que o herói não aprende a lição, que tem que resolver um problema que ele já viu. E disse assim, que é que aquele não para. E por isso a intenção do Criador é, não julguem amados, é pará-lo, de qualquer forma. Porque na versão de Adão Negro, ele tinha poderosas intenções mágicas meditativas e ele via que a divindade que se ia embora, digo assim, não julguem amados, usem o poder da espada do arcanjo, com o corta, 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 corta. Não façam essa intenção negativa. Meus amores, vamos continuar. O poder da história é que quem ama, ama. Ele via as divindades continuarem a sua jornada. Como? Com o poder da magia e com o poder da meditação. Como? Vendo que a divindade ali era uma divindade que continuava a sua trajetória em outro poder. Assim, simplesmente, como vós dizem, o retirava dali. Era a intenção de Adão Negro? Sim. E de o anti-herói também. Ou seja, agora entenderam como é ser o anti-herói. O anti-herói era não ser herói, mas ser o herói. No fundo, é assim. Ele não se amava com que entendesse tudo. Eu digo assim, mas via o que o herói não via, que eles continuavam a jornada nascendo outra vez, para aprenderem a não fazer aquilo. Esta é que é a grande revelação dos anti-heróis. E foi o aprendizado de Super-Homem já lá na frente, mas ele não queria fazer assim. Ele sabia desta história? Sim. Depois lá na frente, quase no seu fim, é que descobriu que todos continuavam outra vez a jornada, pois nasciam outra vez. Logo, no fundo, não tinham aprendido a lição de serem os vilões. E disse assim, por isso ele aprendeu, mas não queria fazer esta intenção. E por isso, na intenção do filme, ele aparece no final. Quem? O Super-Homem aparece no final de Adão Negro com a intenção que lhe tinha de dizer que ele estava lá, naquele planeta também, e que ele tinha de ter atenção a que ele estava a vê-lo, porque ele sabia que ele não era assim tão como ele era. E Adão Negro se riu e disse, tens de ver as coisas como elas são. Eles não sabem que eu os ajudei. Assim mesmo. E Super-Homem disse, tirar vidas não é ajudar. E ele se riu e disse, tu não sabes o que andas a fazer. Não me podes julgar porque tu não entendes o que eu vejo. Foi assim mesmo. Vós podem amar-se, entender que eu digo a verdade. Claro que sim. As grandes revelações é a verdade que eu digo que foi assim.
Meus amores, com muito poder vos deixo a história de Adão Negro. Está encarnado? Sim, mas é uma árvore. E é muito amoroso? Sim, e é muito, e digo outra vez, amoroso. Por isso vos deixo com Adão Negro e a árvore. Amem as árvores. Gratidão, meus amores. Gratidão profunda por vós se amarem tanto.